Marquinhos, Aí, Rafa, lá aí, do aí, bairro Rafa, lá. onde eu Ei, moro. coisa Seu boa. cabelo me alucina, Ei, sua coisa boca me linda. devora. É o nosso Mulher 360, voltando já com o nosso samba, o nosso pagode, porque é alegria, né? Música é alegria também, né, Rafa, querido? Claro, a música ela tem um poder também de transformação muito grande, né? Muitas vezes quando você está triste, você busca uma música para te alegrar. Muitas vezes quando você não também é ali num clima muito legal, que você precisa de uma reflexão, você busca na música, né, cristã, na música... É verdade, né, é verdade, você, é verdade. E tudo isso ajudou você também a ter esse processo de superação Claro. e transformação. Porque, Exato. olha, só a transformação foi fantástica. E eu quero falar com a nossa querida, nossa querida doutora Thaís Aquino de Amorim. Vou chamar a de doutora, sim. Ela é nutróloga e ela faz parte da história do nosso querido Rafael ainda hoje. E ela, como nutróloga, ela faz todos os seus cardápios, tudo isso, né? Na verdade, não, né? Na verdade, a Thaís, ela vem para um projeto que é inspirado na minha história. Então, quer dizer que você vai ajudar muitas outras pessoas? Sim, junto com a Thaís, que você está podendo ver aqui na tela. Que linda! Thaís, seja bem-vinda! Muito obrigada. Boa tarde, Celeste. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Mulher 360. Prazer imenso estar com vocês nessa tarde de sexta-feira. Ela é simpática, né? Sim, ela tem uma presença, é uma apresentadora. Ela é linda. De onde você está falando com a gente, Thaís? Estou falando de Goiânia. Goiânia? Ah, tá explicado, porque Goiânia só tem mulher bonita. Tem homem bonito também, viu? Tem homem bonito também, tem muita gente bonita. Mas o melhor de tudo isso é o papel que ela faz e o papel que vai acontecer logo mais, um programa, um projeto bacana, inspirado na história do Rafael. Mas é uma orientação agora que a nossa querida Thaís vai dar a você. Ô Rafael, o que ela acrescenta nesse seu dia a dia? Quais são as principais orientações que ela dá para você? Eu quero falar bastante com a doutora. Quero saber o seu papel aqui na vida do meu querido Rafael. Diga. A Thaís, ela está vindo, como eu disse agora, para o projeto. Mas vou falar sobre o que é a minha rotina hoje em dia. No início, eu comecei com uma alimentação low carb. Eu acho que muitas pessoas vão saber do que se trata essa alimentação low carb. Eu acho que a Thaís vai poder explicar ainda melhor sobre a alimentação. Mas eu ainda levo, não 100% da low carb, mas eu tenho a tendência a dar essa continuidade desse tipo de alimentação, que é o quê? Você reduz a quantidade excessiva de carboidratos e foca ali na proteína, legumes, vegetais, folhas. Então, isso tem me ajudado e me ajudou aí no processo de emagrecimento. E para a nossa querida Thaís, para o pessoal entender, o que seria esse low carb, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que seria essa dieta e como que acontece, assim, os principais fatores para as pessoas ganharem peso, porque às vezes as pessoas têm essa tendência, outras nem têm essa tendência, mas tem idade, alguma coisa. Eu queria que você explanasse isso, doutora Thaís. Celeste, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Tá. Então, vários fatores são precursores dessa doença. Dentre eles, fatores genéticos, que é o caso do Rafael, os hábitos alimentares inadequados, que aí entram aspectos culturais, uma vez que a maioria das famílias estão inseridas em um ambiente obesogênico. O sedentarismo, o estresse e os fatores emocionais. Quando eu falo em ambiente obesogênico, vamos fazer uma reflexão? Eu quero perguntar para você e para o Rafael. Perfeito. Quando vocês eram criança, como que era a rotina alimentar de vocês? O que vocês comiam com mais frequência? Acordava e era um pão com manteiga? Como que era o lanche? Vamos falar desse ambiente obesogênico para vocês entenderem como que existem fatores culturais por trás disso. Por isso que nós temos números tão alarmantes. Por isso que isso agrava cada minuto, né?
Você, Rafael, você que é a estrela hoje nossa aqui, falando sobre essa superação. Eu venho ainda daquela coisa de família, do interior, de roça, de fazenda. Pãozinho com manteiga. Exato, né? Não só isso, aquele bolinho de chuva, sabe? Aquelas coisas caseiras, mas muito calóricas, com muito carboidrato. Então, realmente, aí a gente entra na questão cultural mesmo, alimentar. Aí que tá. E agora, eu queria até perguntar para nossos meninos são todos elegantes aí da banda, todo bonitinho. Meninos, a sua base, quando vocês eram pequenininhos, era o pãozinho com manteiga também? Como é que era? Falando por mim, até hoje, né? Mas assim, hoje eu tenho cuidado mais da alimentação do que antes. Então, por exemplo, de manhã, ao invés do pão com manteiga em si, um pãozinho com ovo, né? Eu descobri que é um dos melhores alimentos para se comer no café da manhã, por exemplo. Segundo os nutricionistas, e eu vejo isso no meu dia a dia também. É verdade. Agora, você percebe que ele não tem a tendência a ter a obesidade. Aí o Rafael, e eu também tenho. Então, eu quero que vocês coloquem esse cenário, doutora. Por isso que eu também não posso crucificar o pãozinho, né? Nenhum alimento é totalmente vilão e nenhum alimento é mocinho. É um todo, a gente precisa avaliar o contexto. Então, o Rafael, por exemplo, que tem o fator genético, mais o ambiente obesogênico, né, desses alimentos ricos em gorduras, carboidratos refinados, como ele falou, o bolinho de chuva, o pão com manteiga. E tá tudo bem comer o pão, mas depende de quantidade de como você come. Como ele mesmo falou, hoje eu como pão com ovo, porque quando você coloca proteína nesse carboidrato refinado, você já diminui o impacto glicêmico, ou seja, a velocidade com que o açúcar desse pão chega na sua corrente sanguínea. Então, ele pode auxiliar num processo, ele pode entrar num processo de emagrecimento. Como eu falei, depende muito de contexto. Mas, em geral, nossa sociedade consome muita gordura, muito açúcar, adiciona açúcar. Nós somos ensinados desde a infância. A criança, ela já começa a tomar um suco adocicado, né? Muitas vezes não tem necessidade de acrescentar açúcar naquele suco, é o cafezinho com açúcar, é só o farináceo, muitas vezes, no café da manhã e no lanche. Não tem essa associação com as fibras, com as proteínas. E existe um conceito de comida da natureza que hoje ele é muito divulgado, que Deus foi perfeito ao colocar na natureza tudo o que a gente precisa. Então, todos os nutrientes, eles estão nos alimentos da natureza. A gente consegue pegar no pé, a gente pega na terra. Quais são esses alimentos? Doutora, mas a gente sabe de tudo. Nós temos essa consciência. Aí eu pergunto pro Rafael, né? Meninos, nós temos essa consciência. Mas como é difícil a gente se educar isso. Como é que foi esse teu processo, Rafael? Ainda é, Celeste. Todo dia, né? Todo é um dia. Desafio, né? Exato. A obesidade, ela é uma luta diária, gente, né? A Thaís está aqui que tem a percepção tem que clínica puxar a orelha ali, todo dia né? dele, Thaís, tem que puxar a orelha do Rafael? Tem, esses dias, inclusive, ela... Tem que puxar. Assim, a gente tem que ver a obesidade como uma doença. Sim. Ela é considerada uma doença que necessita de tratamento. Então, a pessoa que tem a doença obesidade, ela não tem culpa de ter a doença. Ela teria, se ela não seguir um tratamento adequado, aí sim entra a responsabilidade dela. Mas a gente não pode olhar uma pessoa obesa e já taxá-la, ela é obesa porque ela é uma pessoa desleixada. Ela come demais. Não. Às vezes tem outros problemas que estão englobados nisso, que englobam toda essa obesidade, né, É importante doutora? falar isso também, Celeste, que até esses dias eu estava vendo um conteúdo da doutora no Instagram dela, sobre a fome emocional, né, doutora? Fome emocional, compulsão alimentar, a obesidade ela pode estar associada com um transtorno de compulsão alimentar e esse transtorno ele precisa ser tratado porque não está sob o seu controle. E a grande dificuldade das pessoas em relação ao tratamento é porque elas pensam que vão controlar. Eu vou fazer até uma comparação. Se você tem uma doença da tireoide, você tem culpa de ter a doença da tireoide? Não tem. Para tratar essa doença da tireoide, você não tem que tomar remédio e você não tem que tomar remédio para o resto da sua vida? Agora, se você sabe que você tem a doença e não toma o remédio, aí sim você é responsável.
Perfeito. Agora, a pessoa que tem obesidade, tem um transtorno de compulsão, ela recebe toda uma orientação em relação ao tratamento, ela não faz o tratamento, ela está sendo responsável. Mas ela tem que aceitar que essa doença não está sob o controle dela. Não é porque ela quer que ela tenha esse transtorno de compulsão. É verdade. Agora, nós precisamos fazer um intervalo, mas a gente volta com música. A gente vai sair para o intervalo com música, prepara. E na volta eu quero que você também comente, você quando criança, entendeu, Rafa? Porque às vezes as crianças já têm essa tendência e a mãe fala, não, tadinho, é fofinho. Essas palavras, esse vocabulário, isso só atrapalha, né? Então eu quero que você comente sobre isso. Enquanto isso, nós vamos para o intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí com muito mais do nosso Mulher 360.